Meu nome é Edna Penha, eu ajudo mulheres a faturar mais de 8K por mês com limpeza de pele. Eu quero montar o meu negócio, eu quero ter um espaço para atender as pessoas, mas não tenho dinheiro para alugar aquele local que eu imagino. E agora? Então, você imagina montar seu negócio, você imagina colocar naquele prédio ou naquele local e o aluguel é muito caro, né? O valor que pedem para locar e fora as dificuldades de tem que ter um avalista, não pode modificar o ambiente, tem todo um processo. E aí? Como que nós vamos fazer? Como que você vai fazer? Você imagina que tem que começar num espaço, num local que seja muito movimentado. Você imagina que onde você está não vai dar certo. Você precisa, né, para você atender, você vai precisar de um espaço físico. E você sonha com um espaço grande, ou numa clínica, ou num espaço que tenha várias clínicas, mas você não tem esse valor para investir. E aí, como que nós vamos fazer? E aí você sonha com aquele local maravilhoso, você sonha que tem que ser assim, porque fulano montou e fez assim, e fica inventando uma série de coisas, inventando e querendo uma série de coisas. Que bom, nós precisamos pensar grande, nós precisamos sonhar, imaginar. Mas no momento, o que eu tenho, o que eu não tenho, né? É o dinheiro para poder montar, para poder fazer como eu imagino. Mas vamos lá, vamos pensar, vamos começar com o que temos, né? O que eu tenho? Eu moro em uma residência, em uma casa. Nessa casa tem algum cômodo que eu possa usar? A minha família está de acordo? Sim, por que não começar em casa? É uma solução, é uma opção. Precisamos começar. Nós temos vontade, porque a vontade, o desejo, ele dura 3 dias e nós precisamos tomar decisão. Nós precisamos ir ao encontro dos nossos sonhos, nós precisamos fazer, porque se a gente imaginar, o menos é mais. Para eu começar, para eu chegar lá em cima, eu tenho que dar o primeiro passo. E aí, o feito é melhor que perfeito. Quando nós não podemos fazer como nós imaginamos, nós temos que caprichar naquilo que nós temos. Então, nós podemos começar em casa ou começar a fazer parceria, né? Porque existem salões, clínicas que precisam da sua mão de obra. Então, por que não começar? E hoje nós precisamos fazer parcerias. Parceria, gente, é tudo. Nós não vivemos só. Então, e não podemos estar inventando desculpas, nós não podemos assim viver amarrados com as nossas crenças, né, limitantes. Por quê? Porque tudo tem solução. E quando a gente quer, quando a gente está apaixonado, quando o nosso coração bate forte, quando você imagina assim atendendo, você imagina, com aquele jaleco, então já existe, já temos a solução. O espaço, o local onde nós vamos atender não é obstáculo. Você vai conseguir. Isso é o mínimo, porque o que precisa mesmo é de você. É você quem vai fazer a diferença. O importante é você ter este sonho, é você sair para realizar o seu sonho, é você começar hoje a dar o primeiro passo. Como nós vamos superar este obstáculo? É seu sonho, você quer, você precisa de trabalhar. Então imagina, nós precisamos, como eu disse, fazer parcerias. Nós precisamos ter uma visão holística. Nós precisamos buscar solução. Muitas vezes a solução
solução que nós temos não é a que nós queríamos, mas é o que temos agora. Então tem que ter, existe aquela parte do sacrifício. O sacrifício faz parte, porque à medida que nós nos sacrificamos, à medida que a gente passa por determinadas dificuldades, nós crescemos. A gente já sabe até a história, né, do ouro e da prata, como que eles começam a brilhar, né? Quando eles estão naquela parte bruta, eles não têm brilho, mas quando passa pelo processo do polimento, vem aquele brilho. Então, muitas vezes eu resolvo atender em casa, eu vou deixar de ter uma sala, eu vou deixar de ter um quarto, mas faz parte para o meu crescimento, para eu começar pequeno e tendo clientes e chegar a ter aquela sonhada clínica como dos meus sonhos. Eu decidi que eu vou atender em casa. Então, o que eu vou precisar? De me organizar, porque para receber o meu cliente, eu tenho que ter um ambiente, né? Um local organizado. Eu preciso estar com o meu cliente. E aí, eu vou precisar levantar mais cedo, se for o caso, para deixar tudo organizado. Gente, e isso não é sacrifício. Por quê? Porque você veja bem, tem pessoas que moram fora, né, nas capitais, que precisam acordar 4 horas, ou quem sabe, 4 horas tá ali no ponto de ônibus, né, para pegar um ônibus ou 2 ou 3 metrô para estar no local de trabalho. E muitas vezes essa pessoa não tá nem fazendo aquilo que ama, né? Nós precisamos pensar também em ver lá fora, porque muitas vezes a gente só vê o problema da gente e não é por aí. Então, você precisa acordar mais cedo, organizar o local de trabalho, deixar tudo impecável, tudo organizado, tudo cheiroso, tudo pronto para receber o cliente. E veja que você não vai precisar sair de casa, né? Passar por aquele processo de trânsito até chegar em casa. Ou se você precisar fazer isso, fez parceria, imagina, tem que chegar mais cedo para organizar o local de trabalho. Então, a solução ela existe e precisamos ver que são as oportunidades, saber olhar para o lado e imaginar qual a oportunidade que eu tenho, o que eu tenho para agora. É fazer uma parceria com a moça do salão, com a dona de uma clínica, é atender numa clínica de dermatologista ou atender na minha residência. Vamos fazer desse momento, dessa solução, a melhor solução e tá pronto e tá feliz para poder começar os atendimentos e realizar com qualidade, com maestria, e é o que eu tenho para agora e é aqui que eu vou dar o meu melhor, porque eu vou crescer. Porque você tem que imaginar onde eu quero chegar, quem eu quero ser, e a partir do primeiro passo que você vai chegar lá, a partir do primeiro passo é que você vai dar vários passos chegar onde você imagina. Olha, eu digo para vocês que precisamos aproveitar a oportunidade. Um exemplo que eu tenho, né, que eu vou dar é um exemplo assim meu, né? Eu ainda era muito jovem, eu tive a oportunidade de aprender com minha vizinha a fazer depilação. E na minha cidade, era a cidade do interior, e só ela fazia depilação. E eu era amiga e ficava ali ajudando. E aos poucos eu fui fazendo, né, com excelência. E naqueles dias de muitos clientes, ela pedia para eu ir para ajudar. E eu ia, ajudava e fui aprendendo. E aí aconteceu que essa pessoa, né, a Patrícia, o marido dela trabalhava no banco e foi transferido. E coisa assim muito rápida. E aí, Edna, agora monta um negócio, monta uma sala para você. Eu também não tinha onde que eu ia montar. Então, na minha casa, né, onde eu morava com meus pais, tinha uma despensa que eu não usava tanto. Eu peguei, conversei com meu pai, e meu pai assim meus pais, né, foram pessoas que me incentivaram muito. Claro que a mãe passa muito a mão na cabeça, né? Mas o meu pai era aquela pessoa que queria que a gente trabalhasse, incentivava muito. Meu pai mandou, eu desocupei uma despensa
meu pai mandou pintar e assim eu comprei chita, não sei se vocês sabem o que é chita, né? Um pano que é muito barato. Aí fiz as cortinas, fiz os lençóis para forrar e era uma mesa que eu pedi para fazer, né? Uma mesa simples e embaixo eu colocava os produtos. E aí eu comecei, né? Eu comecei na despensa da minha casa. E como eu disse para vocês, eu era muito nova, eu acho que eu tinha uns 14 anos por aí, mas eu sempre fui apaixonada, gostava de trabalhar e comecei o meu negócio, meu primeiro negócio. Eu comecei na despensa, era nos fundos da minha casa, mas nem por isso eu deixava de organizar toda a parte da frente e eu tinha uma agenda e eu sempre aprendi com meu pai a ser muito organizada. Com os meus pais, né? Digo assim que essa parte de ser organizado veio muito dos meus pais. E depois, né? Depois eu fui crescendo e tal. Aí a outra experiência de não ter espaço. Eu me casei e vim para o Maranhão. E eu fui morar em Açailândia, uma cidade próxima de onde eu moro hoje. E eu tinha decidido ficar um tempo sem trabalhar, porque eu sempre trabalhei. Eu nunca tive férias e eu tomei a decisão que eu não iria trabalhar. Por um bom tempo, uns 3 meses eu não iria trabalhar. Gente, quando deu um mês, eu já estava morrendo de saudades de atender, né? E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e vi a garagem. E eu falei, ah, meu Deus, ninguém usa essa garagem. E aí eu peguei, corri, tinha uns 3 quarteirões, eu tinha visto uma serraria, né? Corri lá e chamei um moço. Moço, eu quero fechar a garagem lá da minha casa porque eu quero atender lá. E a gente não podia modificar muito, né? Porque era alugado. Então eu preciso que o senhor vá lá para ver quanto que fica e tal. E o moço foi. Gente, em 3 dias estava pronto. Detalhe, na época, né, eu era casada e meu esposo, ele não ficava em casa. Ele ficava na fazenda e ele vinha no final de semana. Isso, se não me engano, era uma terça-feira. Quando foi quinta-feira à noite já estava tudo pronto. Quando ele chegou sexta, o que é que está acontecendo? Eu disse, ah não, eu vou trabalhar. Resolvi, decidi e eu vou atender aqui. Né? Falar o que já estava tudo pronto. Então assim, e eu com uma semana eu já estava com minha agenda lotada. Então nós sabemos que, depois eu vou contar mais histórias para vocês, o espaço não é desculpa, né? E eu ainda hoje, né? Outra história, eu atendo na garagem da minha casa. Hoje ninguém nem sabe mais que é uma garagem. Por quê? Porque eu modifiquei a garagem. Então eu entendo que você pode estar, né, passando por dificuldades, pode não ter um espaço para colocar. Mas eu digo para você, se você ama, se você é apaixonada, se o seu coração assim bate quando escuta falar de limpeza de pele, se seus olhos brilham, você consegue ter um espaço para atender. Porque foi uma despensa, garagem e depois garagem. E eu sempre ganhei, né? Faturei muito bem, mesmo, né, sendo na despensa. Muitas vezes eu faturava muito mais, eu ganhava muito mais que as minhas professoras. Eu lembro, né, que elas comentavam que eu fazia magistério, tá, gente? Então, as minhas professoras que lecionava para mim, elas eram minhas clientes. Então, elas comentavam, Edna, infelizmente eu não vou poder te incentivar, que também uma das profissões que eu sou apaixonada. Eu digo assim que eu sou encantada com o professor. Então elas falavam, Edna, eu não posso te incentivar a ser professora porque você ganha muito mais que nós. Então, na minha despensa, eu ganhava mais que os professores. E nas minhas garagens, eu faturo. E eu faturo assim mais que muitos profissionais que montam, vão investir um valor alto para poder ter um negócio.
Então, sonhe alto, vale a pena, e não ter um local para atender não é desculpa, né? Depois que vocês estão sabendo da minha história, então não é desculpa. Você pensa em montar o seu negócio na sua casa, né? Te deu essa luz agora, esse estalo. Mas você pensa, eu vou perder a minha privacidade. Eu vou precisar ter certos desconfortos com a minha família. Eu vou ter que ter regras, mas tudo isso faz parte. Porque se você colocar também limites, né? Você só vai permitir, você só vai perder a liberdade se você permitir. Então, a partir do momento que eu tenho profissionalismo, que eu tenho uma agenda, que eu organizo os horários, eu não vou perder essa privacidade. E as regras, a gente precisa, né, ter regras, e não é algo ruim. À medida que o tempo passar, você vai entender que é muito bom, que vai ser muito bom. Você também imagina fazer uma parceria, mas para você fazer parceria, você vai ter que dançar de acordo com o local onde você vai ficar. Tudo na vida a gente tem que adequar as realidades, né? O que a gente está vivendo agora? Então nós precisamos nos adequar e viver bem. Porque para realizar o meu sonho, medo nós temos que ter, mas nós precisamos administrar os nossos medos. Eu tenho medo de fazer uma sociedade, porque a minha amiga, ela tem o dinheiro e eu tenho o talento, eu sei fazer, mas eu tenho medo de não dar certo. Por que você tem medo de não dar certo? Porque você vem estudando muitas pessoas que não deram certo, mas você está esquecendo de ver as pessoas que deram certo. E se você não tentar, como que você vai saber? Precisamos estar atentos a essas objeções, aos nossos medos, porque se a gente não tiver atitude, não tiver decisão, nós todos os dias nós vamos arrumar desculpas para não começar. Então, pense nisso e vamos começar hoje a realizar nosso sonho. Você decidiu que vai fazer o seu atendimento e na sua residência. Você precisa colocar na ponta da caneta algumas observações, como disciplina, né? Aquilo que eu disse, você vai precisar levantar mais cedo, né? Você precisa de um horário, né? Você precisa colocar para você um horário para atender, né? Por quê? Porque quando você for atender, você tem que estar realmente profissional. Você tem que se comportar como tal. Você tem que estar apresentável, né? O cabelo penteado, a pele bonita, porque você vai vender você é seu cartão de visita. Você vai precisar estar com uma sala organizada para receber o seu cliente. Você vai precisar tomar determinadas regras. Se você tem filho, se você não deixar seus filhos na sala brincando, né, com tudo espalhado, aquele monte de brinquedo espalhado, ou, né, só um exemplo, porque o cliente pode chegar, passar por cima. Então, assim, nós temos que estar organizado, deixar tudo pronto para poder estar recebendo o cliente. Muitas pessoas que desejam, né, que resolveram atender em casa, muitas vezes não dá certo porque falta disciplina, falta estar pronto para atender o cliente chega, a pessoa está lá cheirando alho, cabelo despenteado, sem estar de forma apresentável, com uma roupa legal, às vezes de pijama. A pessoa ainda não entendeu que precisa estar com o local, o ambiente pronto para o atendimento, né? Um ambiente limpo, cheiroso. Quando nós decidimos a fazer de forma correta, né? E nós nos preparamos para atender o cliente, você precisa deixar bem claro para você que você vai ter que ter disciplina. Você vai precisar estar pronta para atender seu cliente, você vai precisar deixar tudo organizado. Se você vai fazer uma limpeza de pele, você vai atender, né? Você vai fazer a limpeza de pele, você tem que estar com os produtos, com a maca,
organizado, um ambiente limpo, o ar-condicionado ligado, se for o caso. Você tem que estar realmente ali esperando. Você tem que ter um horário, você tem que ter uma agenda. Não é porque é na sua casa que você não vai ter uma agenda. Você precisa dessa disciplina, desse cuidado, desse zelo, dessa organização. Então, você viu que temos solução. Agora você já sabe que não ter dinheiro para alugar um local para você começar os seus atendimentos não é desculpa. Então na sua cabecinha aí já apareceu um monte de coisa. Você já imaginou usar aquele quarto, ou fazer assim, ou assado, ou ir até o salão, ou fazer parceria, ou chamar aquela amiga que tem o dinheiro para fazer sociedade. Então não deixe para amanhã. Faça hoje. Comece hoje a realizar o sonho da sua vida. Então, busque, comece, se for atender na sua casa, já veja se há possibilidade, senta, conversa com sua família, né? Mas mostre de verdade o seu desejo, o seu sonho, porque tudo vai depender de você. Você que é responsável para realizar seu sonho.